Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste sábado da 7ª semana do tempo da Páscoa, às vésperas de celebrarmos o grande dia de Pentecostes, lembrando aquele dia em que nosso Senhor, tendo subido ao céu, nos mandou o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos animar, nos encorajar, nos guiar no caminho da vida. Por isso, de modo muito especial, convido você a rezar comigo ao Paráclito, clamando a ação e a unção do Espírito, que venha abrir nossos ouvidos, interiores e exteriores, para melhor escutarmos a palavra de Deus e a palavra da Igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 22 de maio, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Evangelho segundo São João. O Evangelho de hoje se encontra em João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que hoje vem ser luz, fortaleza, ânimo e guia da nossa caminhada de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, neste trecho do Evangelho de hoje, nesses últimos versículos do Evangelho segundo São João que nós ouvimos, nós vemos a beleza da vocação cristã. Cada membro do corpo de Cristo tem uma missão específica. Cada membro do corpo de Cristo, dos chamados por Cristo, da Igreja de Cristo, tem uma vocação, um chamado de Deus para colocar a serviço dos irmãos. Isso fica muito claro diante desse evangelho que nós acabamos de ouvir. Pedro acabou de receber o mandato de Cristo. Pedro acabou de ter confirmado o seu futuro como pastor supremo da igreja. Jesus acabara de dizer: apacenta minhas ovelhas. Pedro também acabara de receber a notícia do seu futuro, também da sua morte, de como deveria glorificar a Deus. Mas se preocupa com aquele discípulo que ali está chegando, João. O que vai ser deste, Senhor? Jesus diz: eu quero que ele viva. Eu quero que ele continue. Ele também terá a sua missão. Ele também terá o seu chamado. Ele também deverá dar glórias ao meu nome. Ele também deverá gastar a sua vida por causa do Evangelho. Mas Jesus deixa claro: se eu quero que ele viva até que eu volte, se interpreta desta afirmação de Jesus também o fato de João, o evangelista, ter sido o único apóstolo que não morreu martirizado, que não foi assassinado. Com isso, não significa que ele não tenha sofrido cadeias, não significa que ele não tenha sido rejeitado, não significa que ele não tenha passado por um martírio branco do sofrimento nesta terra. Mas significa que não derramou o seu sangue como mártir. Porque Deus o quis assim, Deus o preservou assim. Foi testemunha, tão testemunha quanto os outros apóstolos. E vemos isso no finalzinho do evangelho de hoje, quando o evangelista João, de quem Pedro fala no evangelho, diz: olha, todas essas coisas foram testemunhadas por mim. Jesus realizou muitos outros sinais, que se eu fosse colocar em livros, não haveriam livros no mundo que coubessem tudo aquilo que Jesus ensinou e realizou. Esse é o testemunho de João. O próprio evangelho que ele escreveu é o seu grande testemunho. Na comunidade, na igreja, são diversos os ministérios, são diversas as vocações, são diversos os serviços. E ninguém é mais ou menos importante que o outro. Todos têm a sua missão no anúncio do evangelho, cada um segundo o dom que recebeu de Deus. Foi assim com a comunidade dos apóstolos? É assim com essa comunidade apostólica que continua na história nesses 2000 anos. A Igreja de Cristo e cada comunidade em particular. Oxalá, meu irmão, minha irmã, sejamos nós realmente discípulos e apóstolos, levando a sério o chamado que Deus faz a cada um de nós, levando a sério o compromisso que cada um de nós tem
de dar testemunho de Cristo. Que Jesus nos ajude, então, e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois meu pastor.